Parabéns, você chegou a mais um módulo deste treinamento Wi-Fi Hacking. Este é o módulo 5, lidando com senhas. Nosso objetivo nesse módulo é fazer com que você conheça um pouco mais sobre os mecanismos de autenticação e as necessidades de utilizar usuário e senha, conhecer também as senhas que você nunca deve utilizar e as principais diferenças entre senha versus chaves, compreender as características de uma senha e a necessidade de aplicação de boas práticas, seja tanto para manter quanto para criar uma senha, criar senhas complexas e que sejam fáceis de lembrar, e conhecer os principais métodos e ferramentas que a gente pode utilizar para realizar a quebra de senhas. Além disso, vamos criar, a partir deste módulo, o nosso dicionário de senhas. Isso mesmo, você vai programar utilizando linguagem C e criar o nosso próprio dicionário. Vamos então ao nosso módulo? Vamos falar um pouco mais sobre características e conceitos de contas e senhas. Começamos então este módulo com um pequeno ditado nas palavras de Gisele Hirata, redatora da revista Super Interessante. Ela diz o seguinte: olha, as senhas devem ser fortes e, sempre que possível, não ter de maneira nenhuma relação com a vida pessoal do seu proprietário. Tendo isso em mente, damos continuidade então ao nosso treinamento. Uma conta de usuário, um nome de login, username, ele corresponde aí à identificação única de um usuário, seja um sistema, computador ou serviço. E é por meio dessas contas que é possível que, por exemplo, um computador ou serviço ele seja compartilhado por diversas pessoas, permitindo, por exemplo, a identificação unicamente de um usuário. E é essa conta de usuário, embora de conhecimento geral, é que permite a sua identificação. Muitas vezes, no processo de criação da conta de usuário, ela pode até ter relação com o seu nome, mas pode ser qualquer sequência de caracteres que permita, por exemplo, em um sistema que você seja identificado unicamente. Alguns sistemas utilizam como identificação o endereço de e-mail, outros utilizam como, por exemplo, o número do CPF, entre outras formas de identificação. E aí, para garantir que ela seja usada apenas por você, existem o que a gente chama de mecanismos de autenticação. E praticamente são 3 grupos básicos. Em mecanismo de identificação, nós podemos utilizar para te identificar aquilo que você é, como por exemplo, uma informação biométrica, que pode ser impressão digital, da palma, voz, olho, enfim. Podemos utilizar aquilo que apenas você possui, como por exemplo, um cartão de senhas bancárias ou um token, gerador de senhas, e aquilo que apenas você sabe. Neste caso, pode ser perguntas de segurança e a sua senha. Uma senha, ou também por vezes chamada password, o termo em inglês, ela serve para autenticar uma conta de usuário, como por exemplo o endereço de e-mail que a gente falou anteriormente. Ela é usada no processo de verificação da sua identidade, tentando assim, de certa forma, assegurar que é você realmente quem diz ser e que possui o direito de acessar aquela conta. A senha é uma forma de autenticação que usa informações secretas para controlar o acesso a algum sistema, recurso, área, por exemplo. Elas são amplamente utilizadas para autenticar os usuários e lhe dar privilégios, e ela pode ser uma palavra ou código secreto previamente convencionado. O nome de usuário e sem esse conjunto, eles formam então o que a gente chama de chave para obter então acesso a um sistema. Em vários aspectos da nossa vida, a gente utiliza as senhas para proteger as nossas informações pessoais, áreas restritas, enfim. Por esse motivo é que os atacantes, os invasores, eles visam tanto essa informação. Embora pareça óbvio que seja extremamente importante você utilizar senhas fortes, na prática não é o que os usuários acabam fazendo. Não há assim uma forma que eu possa te dizer o motivo exato do porquê pessoas deixam de ter boas práticas no uso de senhas e acabam utilizando, como por exemplo, aquela 1, 2, 3, 4 e 5. Seja por preguiça, falta de atenção, problemas de memória, enfim. Fato é que muitos não se preocupam com as suas senhas e acabam então colocando o básico, inclusive informações pessoais de fácil detecção. Dessa forma, eu lhes trago algumas estatísticas a fim de poder exemplificar e deixar claro que senhas você não deve utilizar de maneira nenhuma, e com óbvia utilização de senhas tão fracas, seja aqui no Brasil ou no mundo. Do portal Revista Interessante da editora Abril, eu trago aqui o top 25 de senhas de 2016. E se a gente observar, olha, a primeira delas, na verdade, as duas primeiras, utilizam caracteres sequenciais de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São números muito óbvios, muito fáceis de identificar. Qualquer dicionário de senhas, que é um arquivo composto de uma lista de palavras,
eles com certeza já têm esses top 25, 30, 50, 100, enfim, que a gente acha na internet. E com certeza essas sequências a gente não deve utilizar. Senhas como, por exemplo, olha, Word, que é a sequência do seu teclado. Se você parar e olhar agora neste momento o seu teclado ABNT, você vai perceber que a primeira linha de letras é exatamente essa sequência aqui, ó, Word, QWERTY. Temos também sequências triviais. As pessoas às vezes pensam que estão dificultando um pouco a sua senha, quando na verdade estão apenas realizando uma sequência trivial. Olhando novamente para o seu teclado ABNT, seja de um laptop ou seja de um teclado físico externo, você pode olhar que essa sequência aqui, ó, um Q2W3E4R ou um Q2W3E4R5T, ele nada mais é do que uma sequência trivial. Observe o seu teclado, a linha numérica e a primeira fileira de letras e perceba que o 1 está acima do Q, o 2 está acima do W, o 3 está acima do E, o 4 está acima do R e o 5 está acima do T. É uma sequência trivial e de fácil interpretação e detecção por invasores. Portanto, entre essas senhas ou outras senhas como a Top 25 2017, nenhuma deve ser utilizada. Embora algumas pessoas imaginem estarem dificultando ou acrescentando caracteres especiais, como neste exemplo, password, acrescentando arroba, uma letra maiúscula, um caractere numérico, um símbolo especial, enfim, com certeza ele não está dificultando em nenhuma etapa o processo de identificação, até porque é uma palavra conhecida e são sequências e caracteres amplamente utilizados. Essa forma de senha ela é uma senha default, ou seja, senha padrão de alguns sistemas da Microsoft e, portanto, senhas padrões também não devem ser utilizadas. Evitem também colocar questões religiosas, que podem ser identificadas quando o invasor tentar atacar algum dispositivo ou sistema ao qual ele pertença. Se ele identificar que você é uma pessoa religiosa, ele pode criar um dicionário de senhas baseado nessa característica e com certeza irá identificar a sua verdadeira senha. No Top 20 de 2018, eu trago também aqui do portal da revista Exame, novamente, algumas das senhas mais utilizadas no Brasil. E se perceberem, comparados aí com os anos de 2017 e 2016, Top 20 de 2018 não mudou muita coisa. Percebam que a primeira mais utilizada ainda é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Acreditem, mesmo com tantos ataques, mesmo com tantos vazamentos de dados e informações de pequenas, médias e grandes corporações, as pessoas ainda deixam de lado o quesito de segurança utilizando as senhas inseguras. Então, evitem utilizar senhas aí que são de fácil detecção. Se a gente utilizar essa última aqui, ó, do Top 20 de 2018, ela aparece uma sequência de caracteres extremamente difíceis de identificar. Porém, se você olhar a linha do seu teclado ABNT na linha de teclas numéricas, observe que os símbolos acima desses números é exatamente essa sequência. Ou seja, é uma sequência trivial, não mais segura do que as antes apresentadas. Vamos então aos principais ataques realizados em senhas. Para exemplificar, tornar claro por que você deve escolher senhas mais seguras, precisamos então conhecer algum método utilizado pela maioria dos atacantes. E esses métodos, claro, eles variam desde tentativa-erro, comparação, lista de palavras, engenharia social, entre outros métodos. Uma senha, nas mãos de pessoas erradas, ela expõe as respectivas contas ao risco de serem invadidas e utilizadas de forma indevida. Por mais que você diga, não há nada no meu equipamento que me comprometa, o meu smartphone não tem nada, não tem nenhuma informação que seja trivial para mim, não há nada de importante que esse atacante possa roubar de mim. Não pense nunca dessa forma. Dentre os riscos sofridos se a sua senha for exposta, podemos identificar aqui, olha, roubo de identidade, divulgação de dados pessoais, divulgação, alteração de dados institucionais e envolvimento em atos ilícitos. Por mais que você diga que não há nada de importante no seu computador ou smartphone, caso ele seja invadido e o atacante obtenha informações como a sua identidade, endereço, um estelionatário pode usar essas informações para cometer um ato criminoso e sujar o seu nome na praça. Então, evite dizer, até mesmo para você, que você não tem nada a perder. Com certeza você tem a perder, e um dos dados mais importantes para você no mundo digital, com certeza são as suas informações pessoais. Então,
cuide melhor dessas informações. Bem, dentre os diversos ataques, eles baseiam-se desde adivinhação, tentativa-erro ou ao mesmo através de roubo por infecção de malware no seu dispositivo. E para exemplificar, vamos começar falando de ataques com foco em força bruta. O força bruta, ele é um método de ataque que tenta adivinhar tanto o usuário quanto a senha por meio de várias tentativas. Por isso, força bruta. Ou seja, ele fica tentando até achar uma sequência que combine com as suas credenciais. Por isso, por exemplo, a gente não deve utilizar nenhuma daquelas senhas na tabela que eu apresentei antes do top 25. Temos também um ataque de dicionário. O ataque de dicionário, ele é baseado na cifragem de palavras em um arquivo contendo uma lista de palavras. Algo como no exemplo aqui da imagem. Olha, eu tenho um arquivo de texto comum e cada linha poderia ser uma senha, uma credencial de acesso. Então, por exemplo, um atacante, conhecendo parte de suas informações, ele pode criar um documento de texto, preenchendo esse documento com informações que dizem respeito a você. E por fim, quando ele tentar realizar essa cifragem, provavelmente, se você criou uma senha baseada em informações pessoais, ele acabará resultando em uma senha identificável por esse ataque de dicionário. Temos também ataques por keylogger. Keylogger é um programa espião criado para gravar tudo que uma pessoa digita. E ele está disponível tanto para computadores quanto para smartphones ou qualquer outro dispositivo. Esse tipo de software espião, ele visa capturar senhas, dados bancários, informações sobre cartão de crédito, basicamente tudo que você digita no seu dispositivo. Agora que já conhecemos alguns dos ataques mais utilizados, vamos então partir para as boas práticas na usabilidade de senhas. A forma mais utilizada para realizar uma autenticação para garantir que apenas uma pessoa tenha acesso autorizado a um serviço, por exemplo, ainda é através do uso de senhas. Não basta criar apenas uma boa senha, é preciso também saber cuidar delas e usá-las corretamente. Portanto, trago para vocês algumas dicas para boas práticas no uso e criação de senhas. Dentre elas, não use datas especiais, números de placa do seu carro, nomes e afins. Não use nada relacionado a qualquer informação pessoal em suas senhas. Não crie senhas baseadas em sequências triviais como aquelas que a gente mostrou, sendo sequências de teclado, por exemplo. Sempre que possível, no seu sistema ou serviço, habilite o recurso de autenticação em 2 etapas. Utilize também, na hora da criação da sua senha, uma espécie de frase aleatória, preferencialmente que não tenha nada a ver com você. Outra recomendação bastante óbvia, mas que muitas pessoas ignoram, é ter sempre uma senha diferente para cada serviço. A explicação é mais do que clara. Quando você utiliza uma senha para todos os seus serviços, assim que um atacante, um invasor, ele descobre a senha de um, ele acabará, por consequência, comprometendo toda uma cadeia de sistemas e serviços que você acessa. Mude periodicamente as suas senhas. Alguns sistemas obrigam o usuário a cada 3 meses, a cada 2 meses, por exemplo, já alterar sua senha. Mas a maioria dos sistemas não faz isso. Fica na carga do usuário escolher quando alterar a sua senha. Outro motivo para o qual devemos alterar periodicamente é exatamente tantas notícias de vazamento de dados, inclusive de grandes corporações. Portanto, alterar periodicamente é uma forma de garantir que mesmo que a sua senha anterior tenha sido divulgada, o atacante não terá acesso àquele seu serviço. Outra, parece até brincadeira, mas que também ocorre muito em empresas. Não empreste senhas ou credenciais para terceiros. Isso mesmo, muitas vezes, quando você está numa empresa, o usuário precisa criar uma senha e não sabe qual colocar. E aí ele te pede como colega de trabalho para que informe uma senha ou talvez a sua, a fim de poder futuramente alterá-la. Não deixe sua senha anotada, por exemplo, em adesivos, arquivos, blocos de anotação. Muitos funcionários de corporações, o que eles fazem é anotar no post-it e colocar, por exemplo, do lado do monitor dele, o login e o usuário daquele equipamento, fazendo assim com que um possível invasor físico àquele espaço consiga mesmo tirar uma foto ou gravar através da memória aquelas credenciais, comprometendo assim o acesso ao seu sistema. Altere todas as senhas padrões dos seus dispositivos, serviços e aplicações. Não crie senhas parecidas ou idênticas às senhas já criadas anteriormente. Isso porque se alguma senha sua anterior já vazou, com certeza facilitará o trabalho do atacante no processo de identificação da sua nova senha. Guarde suas senhas na mente. Essa já é uma atividade que nem muitos podem realizar. Muitas pessoas, por problemas de saúde, possuem dificuldade de armazenar informação em memória. Portanto, se você não puder guardar suas senhas na mente, guarde em um local seguro que você tenha certeza
que não possui acesso por terceiros. Não use o nome da sua conta, seja duplicado, invertido ou qualquer variação do mesmo para criar sua senha. Por exemplo, se você acha que colocar o seu nome ao contrário estará dificultando o trabalho de um atacante, você está enganado. Muitas ferramentas automatizadas já fazem essas variações, seja duplicação, inversão ou alteração de caracteres, automaticamente. Cuidado com alterações do tipo Lit Mode. É um método que baseia-se na modificação de letras por números ou caracteres especiais, como por exemplo, alterar a letra I pelo número 1, alterar a letra A pelo número 4 e alterar a letra E pelo número 3, e assim várias outras combinações. O fato de construir uma senha usando Lit Mode não a torna mais difícil. Isso porque também muitos softwares automatizados já realizam o processo de conversão em modo Lit para facilitar o processo de criação de um dicionário. Não use perguntas com respostas óbvias, como por exemplo, qual é o nome da minha mãe, o nome da minha primeira escola, qual é o nome do meio do meu pai, qual é o meu segundo nome, qual foi meu apelido, enfim, não use informações com respostas óbvias, que sejam de fácil identificação. Não use a opção lembrar senhas em computadores públicos. Claro, não só em computadores públicos, isso também no seu próprio computador, porque se seu computador pessoal for comprometido, a sua senha estará exposta. Em computadores públicos é mais do que óbvio nunca deixar lembrar a sua senha, até porque este computador será usado por várias outras pessoas, e você não conhece a índole dessas pessoas que estará acessando esse local público. Sempre clique em sair ou alguma outra opção equivalente quando você se ausentar daquele seu computador ou sistema. Por exemplo, você está navegando na página da sua rede social e você necessitou sair da sua janela. Muitas pessoas, por comodidade e facilidade de acesso, permanecem logadas. Isso será um risco para a sua conta. Portanto, sempre que você sair, deslogue do seu sistema. No próximo vídeo, a gente vai testar um pouco da complexidade da sua senha e verificar se as senhas que você utiliza ou pensa em criar são mesmo ou não complexas e de difícil identificação por um atacante. Dando continuidade a este módulo, vamos testar então a complexidade e se alguma senha minha anterior já foi vazada. Eu trago aqui para vocês um serviço Security Password Checker da Kaspersky Lab. Esse serviço, utilizado para fins educativos, ele tenta verificar quanto tempo um atacante levaria para decifrar a sua senha. Então vamos acessar password.kaspersky.com.br aqui no Brasil, ou dependendo de onde você esteja, você pode acessar em qualquer outro idioma. Ao acessar, você se depara com essa janela que você basta digitar uma senha aqui. Para efeitos de segurança, você não precisa digitar a sua senha aqui dentro, mas você pode testar a critério conforme você necessitar. De repente você deseja criar uma nova senha e gostaria de testar a sua complexidade. Eu vou digitar aqui no campo, por exemplo, a palavra password. Password é uma combinação bastante utilizada e de fácil detecção. Um atacante levaria, por exemplo, 1 segundo. Se eu tentar digitar, por exemplo, uma senha mais complexa, como um Q2W3E4R, um atacante levaria 2 segundos. Aquela sequência de senhas 1, 2, 3, 4, 5, 6 também é de fácil utilização, uma combinação bastante utilizada e poderia ser quebrado por um sistema em apenas 1 segundo. Eu posso também tentar utilizar uma senha mais complexa. Eu vou colocar, por exemplo, a senha utilizada na credencial do nosso usuário aluno criado para a nossa máquina virtual. Se eu utilizar hashtag aluno@2019, percebo que a união de letras, caracteres especiais e números aumentou um pouco mais a complexidade da minha senha, porém um atacante com um computador doméstico ligado 24 horas por dia levaria cerca de 4 meses para alterar a minha senha, para identificar essa senha. Daí fica claro aquela necessidade de alterar periodicamente a minha senha. Mesmo que ele leve 4 meses, em 2 ou 1 mês eu já cheguei a trocar minha senha, tornando essa atividade do atacante trabalho em vão. Eu posso digitar vários outros tipos de senha, aumentando ainda mais a complexidade. E aí o sistema tentará identificar quanto tempo um atacante com um computador doméstico levaria para decifrar essa senha. Esse sistema Security Password Checker ele é bastante útil na hora de testar a complexidade de senhas que desejamos criar, seja para um serviço, seja para uma credencial minha própria. Outro serviço que eu trago para você é o Have I Been Pwned. É um serviço que busca em bancos de dados mundiais informações de vazamento de dados como e-mail e senhas. É uma base de dados de pesquisa de informações que é atualizada diariamente. Então vamos acessar o serviço haveibeenpwned.com.
Ao acessar o serviço, você se depara com essa tela inicial e tudo que você precisa é apenas digitar um e-mail. Você não precisa digitar senha nenhuma. Informe o e-mail que você costuma utilizar nas suas contas. Vou colocar aqui, por exemplo, contato@uniãogeek.com.br. E aí, o retorno, o feedback, pode ser o seguinte: se ele retornar a cor verde, good news, nenhuma senha vazada encontrada. Caso o e-mail que você digite seja algum e-mail que já teve uma conta, uma informação vazada, ele com certeza ficará vermelho, ele altera a cor e ele te avisa: oh não, essa senha já foi vazada. Vantagem de usar esse serviço é que ele informa para você, sem nenhum custo adicional, quando e qual serviço foi vazado. Por exemplo, ele está informando que este e-mail provavelmente teve uma informação vazada, ainda não 100% verificada, em fevereiro de 2018. Eu posso ver aqui um serviço, por exemplo, da Adobe, que em 2013, 153 milhões de contas foram vazadas. O serviço Bitly, outros serviços de contas, por exemplo, olha aqui, ó, uma coleção de dados vazou, ainda não 100% verificado, em janeiro de 2019. Exploit in, também não verificado, anteriormente em 2016. Serviço iMesh, então ele mostra que esse e-mail, ele provavelmente vazou. Qual é a atitude a se tomar? Você verifica o mês e ano do vazamento e se daquele período para cá você já alterou a sua senha. Se você já alterou a sua senha desse período para cá, então fique tranquilo, você não precisará se preocupar mais, pois mesmo que o atacante tenha acesso à sua senha antiga, ele não conseguirá logar nesse serviço. Se após verificar o seu e-mail você observou que ele já provavelmente teve alguma senha vazada, é altamente recomendável que você altere com urgência essa senha. No próximo vídeo, vamos aprender então como criar senhas complexas e fáceis de lembrar. Vamos a algumas das principais características utilizadas em senhas fortes. As senhas fortes, elas devem ter mais de 8 caracteres. Recomenda-se também que pelo menos uma letra seja minúscula e ao menos uma letra seja maiúscula. Pelo menos um número e ao menos um caractere especial. Portanto, a nossa senha ficaria mais ou menos assim: mínimo 8 caracteres, recomendado de 10 acima, letras minúsculas, maiúsculas, números, caracteres especiais. Algo que retornaria mais ou menos esse formato aqui. Mas você já deve estar se perguntando: é muito difícil eu criar usando todos esses padrões e regras e mesmo assim uma senha complexa que seja fácil de lembrar. Você pode estar um pouco enganado. Na verdade, é possível usar, por exemplo, frases que me tragam lembranças de uma senha. Como por exemplo, olha, eu posso utilizar a frase até que isso não é tão difícil assim e reduzir para IAQI-NET DA exclamação. Eu posso usar a frase me perdi e tentar alterar da seguinte forma: me perdi usando M maiúsculo I minúsculo, porcentagem, perdi com P maiúsculo, interrogação. Te acho demais. E assim eu posso escrever, por exemplo, uma frase com fonética semelhante àquela falada. Pode mico, então olha só, substituí o acento por uma aspas simples e acrescentei maiúsculas, minúsculas e um número. Há diversas formas de como eu posso utilizar. Você pode utilizar esse método simples de escolher uma frase aleatória qualquer e tentar alterar os caracteres dessa frase, deixando ela um pouco curta e que seja de fácil lembrança para você. Ou você também pode tentar o outro método. A primeira dica aqui para esse outro método é você criar um padrão aleatório e que seja fácil de você lembrar. Invente uma palavra, é uma dica bastante útil. Você pode inventar uma palavra ou usar uma palavra que não necessariamente tenha a ver com você e que seja do seu dia a dia. Por exemplo, eu pensei na palavra fariglo. Você pode muito bem pegar qualquer outra palavra, garfo, faca, carro, mesa, ou uma palavra que você mesmo invente. Em seguida, melhore um pouco a complexidade dessa palavra. Vamos adicionar alguns caracteres ou alterar alguns caracteres dessa palavra. Por exemplo, eu substituí o A por arroba e o O por zero. Então ficou F maiúsculo, arroba, RIGL minúsculo, zero. Nada mais é do que fariglo com caracteres alterados. Em seguida, essa palavra a gente vai usar ela como chave especial, ou seja, em todos os serviços que eu vou utilizar, essa palavra vai aparecer. Ela vai ser a parte da minha senha que não altera. Crie então uma regra que seja dinâmica e tenha um padrão que mude de acordo com o seu serviço. Ou seja, agora que a gente já tem um padrão invariável, vamos fazer com que essa senha seja sempre diferente
de acordo com o meu serviço. Vou pegar aqui, por exemplo, o serviço do Facebook. Cria uma regra para você. Aqui no exemplo eu posso dizer o seguinte, olha. Facebook, eu vou utilizar as 4 primeiras letras ou utilizar o nome do serviço. E aí, olha só, para juntar, escolha um caractere qualquer. Por exemplo, hashtag. Aí eu vou unir o meu padrão com a minha parte variável. E aí ficará assim, Fariglo, hashtag Facebook. Essa senha só será igual no Facebook. Quando acessar um serviço do Google, por exemplo, seria Fariglo, hashtag Google. E assim eu tenho uma senha fácil de lembrar e que sempre vai ser diferente de acordo com o meu serviço. Você também pode usar gostos do dia a dia. De repente você gosta de bolo, crie um padrão que possa alterar a palavra bolo. E de repente, o serviço que você altera, você pode criar uma regra, por exemplo, para que seja diferente em cada serviço, como por exemplo, contar a quantidade de caracteres. Eu posso escrever Facebook finalizado com o número 8. Assim, sempre será Facebook 8. Google seria Google e 6, ou seja, o nome do serviço mais 6. Enfim, nessa etapa você é livre para criar a senha no formato que você desejar e sempre o mais fácil possível para você lembrar, seguindo aquele padrão de maiúscula, minúscula, números e caracteres especiais. E aí, gostou da dica? Quais as principais técnicas utilizadas no processo de cracking de senhas, ou seja, para desvendar as senhas? Existem várias técnicas e ferramentas, como por exemplo, ataques de força bruta, ataques de dicionário, investigação social usando engenharia social, phishing, port scan ataque, ou seja, o scanner de portas. A gente pode também realizar ataques por malware, né? Instalar um software malicioso, dentre várias outras técnicas utilizadas para a quebra de senha. Dentre os softwares mais utilizados, temos o WFuzz, Hydra e Brutus, que ele realiza tentativas de quebra em aplicações online, como por exemplo serviços FTP, HTTP, IMAP, POP, SMTP, Telnet, MySQL e diversos outros. Para testes offline, nós temos, por exemplo, a aplicação que testa utilitários de escritório, que é o Advanced Password Cracking, que tenta quebrar senhas de pacote Office e arquivos compactados como zip, rar e tar. Um dos softwares mais utilizados no mundo para testes de quebra offline é o John the Ripper. John the Ripper ele realiza ataques em aplicações utilitárias de escritório, hash de sistemas, senhas de usuários, sistemas operacionais e vários outros serviços. É um ataque offline e você faz no seu computador. Temos o OPH Crack, que também faz quebra de senhas de sistemas operacionais como Windows, Linux e macOS. Ataque por Rainbow Crack, que ele tenta identificar hashes de banco de dados e tabelas de usuários de aplicações. Um software bastante utilizado em sniffer de redes para identificação de senhas abertas e texto claro é o software Caim e Abel. Ele vai à rede da empresa, por exemplo, testando e identificando senhas de aplicações como o serviço de Outlook e senhas armazenadas em navegadores. Temos o software Medusa, que é similar ao Hydra, citado anteriormente, e também faz a quebra de serviços em aplicações online, como por exemplo HTTP, FTP, MySQL. Essas são várias técnicas e ferramentas de uma forma geral, mas no próximo vídeo vamos focar na quebra e identificação de hashes e senhas com foco em redes sem fios. Dentre as ferramentas mais utilizadas para quebra e identificação de senhas e hashes em ambientes de redes sem fios, nós podemos citar aqui a suíte AirCrack, que é a mais utilizada e praticamente a base para qualquer identificação e ataque em redes sem fios. Ele ataca protocolos WEP, WPA e WPA2, por exemplo. Temos a ferramenta Bully e River, que eles desvendam por ataque de força bruta o PIN do WPS. Também ataques ao WPS, temos o ataque pozinho de duende, pozinho mágico, Pixie Dust ou Pixie WPS. Wi-Fi TE, que é uma ferramenta que automatiza ataques, como por exemplo da suíte AirCrack e do River. Temos ferramentas para ataque de phishing com foco direto ao usuário, como Lincet, Fluxion e Wi-Fi Fisher. Outra bastante utilizada para quebra em modo offline é após a captura de uma hash, por exemplo, podemos utilizar o Hashcat associado ao seu hardware de vídeo para realizar ataques massivos de força bruta e de dicionário em handshakes capturados do WPA ou WPA2. Ele utiliza a sua GPU e força
essa decriptação em ataques de força bruta. E temos também o Fern Wi-Fi Cracker, que é uma ferramenta utilizada em auditoria e ataques de segurança sem fios. A partir desta aula em diante, até o final deste módulo, veremos procedimentos através de alguns programas que irei apresentar aqui para vocês, como criar word lists. E o primeiro que venho apresentar é o software Crunch. Então, para essa etapa, é preciso que você esteja com a sua máquina virtual rodando, executando. Eu vou logar aqui inicialmente com o usuário aluno. Bem, a primeira coisa que devemos testar assim que carregar sua máquina virtual é se estamos com conectividade à internet. Então, vamos utilizar o comando ping. Testando aqui um DNS global e perceba que tivemos um retorno positivo. Vou finalizar aqui. Se eu tentar pingar em algum domínio também deve dar retorno positivo. Ok, então a gente está com internet. O que é uma word list, né? Para aqueles que ainda estão em dúvidas, word list nada mais é do que uma lista de palavras. Imagine que você tem um arquivo e esse arquivo contém cada linha um termo diferente. E cada termo desses equivale a uma possibilidade de senha. Por exemplo, uma forma para criar uma word list seria utilizar aquele top 25, top 50 ou sair pesquisando aí quais foram as principais senhas mais utilizadas em 2018, 2017 ou mesmo neste ano de 2019. E a partir desse momento, ir construída a partir desse momento a minha lista de palavras. Cada uma linha dessas equivale a uma possível senha. Em resumo, uma word list ou um dicionário de palavras nada mais é do que um arquivo contendo linha a linha palavras aleatórias ou referentes a algum alvo específico, e essas indicam aí possibilidade de senhas. Vou salvar aqui. Se der um cat aqui nesse arquivo, lá está as minhas possíveis senhas. Então isso é um word list, nada mais é do que um arquivo contendo várias palavras linha a linha. E agora que você sabe o que é uma word list, vamos partir então na utilização de alguns programas essenciais. E o primeiro que eu apresento é o programa Crunch. Porém, se eu tentar executar o Crunch, ele dá como comando não encontrado, isso porque esse software ainda não está instalado. E, portanto, precisamos logar como usuário root para executar o processo de instalação. Eu vou logar inicialmente como su-, e estando como usuário root, eu vou instalar o programa Crunch. A sintaxe é bastante básica, não tem muita dificuldade. E aí ele vai instalar o software para mim. Já instalou. Eu posso sair do usuário root. E se eu tentar executar agora o Crunch, ele já me apresenta uma possibilidade de opções. A sintaxe do Crunch ela não é difícil, ela é bastante básica. Ó. É apenas Crunch, mínimo e máximo e algumas opções. Ou seja, na hora de você criar uma word list utilizando o software Crunch, tudo que eu preciso é indicar quantidade de caracteres mínimos, quantidade máxima de caracteres e quem será o meu padrão utilizado. Por exemplo, criar uma variação de todas as combinações possíveis de 4 a 6 caracteres com os números de 0 a 5. Se eu der um Enter aqui, ele automaticamente já diz que vai ter 55.728 linhas e começa a gerar essas até o final das combinações. O Crunch também possui uma opção bastante útil que não aparece aqui no Help, mas se eu acessar o manual dele, ele possui uma opção útil que é o "-O" de Output, que me permite salvar aquela saída ao invés de exibir em tela, ele salvar em algum arquivo de texto. Então, por exemplo, o comando anterior, eu poderia colocar "-O", colocar minha wlist aqui, minha word list, e aí quando ele gerar essas 55.728 linhas, ele vai gerar em um arquivo de texto. Tá aqui, ó. Eu posso verificar se realmente tem essas 55.000 linhas ali. De fato tem 55.728. Vamos ver as primeiras 50 linhas desse arquivo. Está aí as combinações iniciando com 4 caracteres.
Então é bastante útil o Crunch, ele cria essa possibilidade de combinações. Então ele gera word lists baseado em um padrão. No caso, o meu padrão foi exatamente indicar de 0 a 5 caracteres. Imagine que você tenha o seguinte exemplo. Você identificou que o seu alvo ele utiliza uma senha numérica de 8 dígitos, mas que você não sabe quem são esses dígitos. Então a possibilidade de usar o Crunch é eu exatamente indicar mínimo e máximo 8 com todos os números possíveis. E assim, vou colocar aqui word list números, e assim ele vai gerar uma word list com todas as combinações numéricas possíveis de 8 caracteres. E ele já me dá um feedback aqui, olha, essa word list ao total final terá um tamanho aproximadamente de 1 GB, 858 MB para ser mais exato, e cerca de 100 milhões de linhas. E aqui ele dá inclusive um feedback, conforme ele vai construindo em memória essa word list, ele vai indicando em quantos percentuais já está a construção. E quando concluir, chegar em 100%, a gente pode inclusive verificar. WC-L na nossa word list números, tá lendo? Ó, exatamente 100 milhões de linhas, conforme ele indicou. Se eu tentar dar uma lida aqui neste arquivo, as 10 primeiras exatamente com essas combinações possíveis. Ou seja, o Crunch ele é bastante prático na hora de criar essas combinações e gera automaticamente essas nossas word lists. Bem, outro problema comum é exatamente você conhecer parte da senha do seu alvo, mas não ela completa. E aí imagina o seguinte, você sabe que seu alvo possui uma senha que inicia com o nome Maria e que em seguida existem 4 outros caracteres que você não sabe quem são e só tem certeza que eles são números. Então nessa condição eu posso criar aqui uma word list usando o Crunch baseada nessa resposta. Eu ainda não sei quem são os caracteres, né? A gente vai já identificar. E eu posso usar aqui, são números. Quando eu tenho parte da senha, parte do meu padrão, eu informo o argumento "-t", e aí começa com Maria, seguido de 4 outros caracteres, que podem ser números, letras, enfim. E o mínimo e máximo, eu devo indicar exatamente a quantidade de caracteres. Maria com 4, Maria tem 5 mais 4 dá 9. E aqui eu devo informar mínimo e máximo 9 caracteres. Eu sei que são números estes caracteres e que começam com o padrão Maria. Vou salvar aqui em um arquivo, wlist Maria, e vamos iniciar a construção dessa word list. Ela terá uma combinação de 10.000 linhas, 10.000 combinações possíveis, né? Está aqui a wlist Maria. Lá está todas as combinações possíveis da palavra Maria, seguida de números. Também é possível, utilizando o Crunch, criar word lists bem mais complexas. Aquelas que utilizam, por exemplo, sequências e combinações com caracteres especiais, números, letras maiúsculas, letras minúsculas, entre outras combinações possíveis. O Crunch ele possui um arquivo chamado char7 e esse arquivo ele contém uma sequência de padrões já pré-definidos. Por que utilizar o char7? Imagine o seguinte, eu desejo criar uma word list aqui novamente no padrão Maria, eu não sei que caracteres são, podem ser números, letras, e aí eu precisaria escrever aqui todas as combinações possíveis, ou seja, todas as possibilidades. E aí eu ia colocar letras maiúsculas, minúsculas, depois eu ia colocar que possui caracteres, eu ia colocar todas as possibilidades, enfim, e isso vai deixar a construção da minha word list bastante extensa. Então nessas condições eu posso utilizar um arquivo chamado char7. Esse arquivo char7 ele está localizado na pasta usr char crunch char7. Se eu listar aqui, perceba que ele possui uma quantidade de opções possíveis, que são padrões. Se eu indicar, por exemplo, como padrão xlower, ele vai indicar apenas esse aqui, sequências numéricas de 0 a 9 e letras de A até F, que é o padrão de hexadecimal. Se eu indicar apenas numérica, por exemplo, eu estarei indicando todas as combinações possíveis de números. Então, uma forma de se utilizar o char7 seria mais ou menos assim, repetindo aquela construção anterior, eu quero usar o padrão numeric. Como eu devo utilizar o Crunch? Então, Crunch, mínimo e máximo 9, que é para o padrão Maria. Eu vou indicar com o argumento "-f a localização do char7. Em seguida, qual é o padrão, e a gente viu que o nome do padrão lá é numeric, que ele equivale a números de 0 a 9.
e aquela minha sequência padronizada, Maria, com 4 caracteres restantes. Eu vou colocar aqui uma saída nova word list. Vamos ver a sequência de combinações. Ó. Perceba que ele também deu 10.000 linhas, igual o outro arquivo. Se a gente listar aqui, ó, wlist Maria, tem 98 KB. E o novo word list também tem 98 KB. Ambos possuem 10.000 linhas. Novo word list e wlist Maria, cada uma delas possui 10.000 linhas. Vou só ler a parte final para a gente ver se esses arquivos são iguais. Novo word list, Maria de 9990 a 999. Se eu ler também os 10 linhas finais de wlist Maria, é o mesmo padrão, ou seja, ele gerou a mesma word list. Parece desnecessário eu construir o word list usando essa sequência inteira de caracteres, pois ficou a minha linha bastante extensa. Para uma combinação numérica, tranquilo, mas imagine que eu desejo fazer agora uma combinação bastante extensa. Dá uma lida novamente desse arquivo, ó. Como por exemplo, eu desejo indicar para o Crunch todas as possibilidades de combinações possíveis de letras minúsculas, maiúsculas, com números, caracteres especiais, e aqui eu tenho uma sequência possível, olha só. Então imagine eu digitar todo este padrão na sintaxe do meu comando. Posso fazer tranquilamente, mas o arquivo char7 vem aqui exatamente para facilitar esse trabalho, não necessitando digitar toda essa sequência de caracteres. Dando uma lida aqui no arquivo do char7, por exemplo, eu tenho um padrão chamado mixalpha. Mixalpha, ele me indica, olha, todas as combinações possíveis de letras do alfabeto minúsculas e maiúsculas. Então, ao invés de digitar esse padrão, eu posso usar o char7 indicando aqui essa quantidade. Eu vou colocar aqui, ó, todas as combinações possíveis de 3 a 5 caracteres. E aqui eu vou indicar o mix alpha. Não preciso de padrão. E vou chamar de wlist ABC. Vai gerar, vou até finalizar aqui, ó. Ele vai gerar um word list. Percebam que é combinações possíveis de 3 a 5 caracteres, com todas as combinações minúsculas e maiúsculas de letras do alfabeto. Ele vai gerar para mim um word list de aproximadamente 2 GB de tamanho. Então tome muito cuidado quando você tentar gerar word lists. Por quê? Dependendo da sua construção de sintaxe, como ele vai criar todas as combinações possíveis que seguirem aquela regra, ao final você pode ter word lists extremamente gigantes. Como por exemplo, se eu tentar criar combinações de 10 caracteres, como é o indicado nas regras de segurança, ele vai ter aproximadamente 1412 petabytes de tamanho. É praticamente impossível gerar um word list deste tamanho. Então tomem cuidado na hora de realizar a construção com o Crunch. Ele é bastante poderoso, porém tem que ser utilizado com muito cuidado. Não deixe de conferir os slides, pois eles possuem bastante conteúdo, explicando muito mais detalhes sobre o arquivo char7, bem como vários outros exemplos e formas de construção da sintaxe correta de se utilizar com o programa Crunch. Vimos no vídeo anterior a construção de dicionários usando o programa Crunch, e quão poderoso ele é e quão extremo pode ser o tamanho final da word list gerada. Agora vamos conhecer o programa CAP. E da mesma forma que fizemos com o Crunch, precisamos estar com a nossa máquina virtual em execução e vamos testar aqui o CAP. A sintaxe dele é cupp. Se eu tentar executar aqui o comando, ele não está instalado, então novamente, semelhante ao que fizemos com o Crunch, vamos instalar este programa. Uma outra forma de instalar um programa sem precisar logar em um terminal separado como usuário root, fazer atividades administrativas, eu posso usar um argumento do comando su, que é o "-c". "-c" executa comandos e eu posso indicar um comando administrativo, como por exemplo su "-c", apt-get install cup. Em seguida ele vai pedir a senha do usuário root e executar este comando, realizando a instalação sem necessariamente eu ter logado como usuário root.
Aqui ele solicita permissões administrativas na execução do comando. Basta você indicar a senha do usuário root e ele realizará a atividade solicitada. Vamos fazer um teste. O CAP, dá uma lida no help do CAP. O CAP aqui já indicou para a gente utilizar o argumento "-h" ao invés de "-help". Então aqui temos já uma lista de argumentos do programa. Dentre as listas de argumentos, ele possui uma opção bastante interessante, que é o argumento "-i". Ele realiza um questionamento interativo sobre o perfil de algum usuário para criar uma senha. Funciona assim, ó. Quando a gente gerou o wordlist com Crunch, ele gerou todas as combinações possíveis daquele padrão que a gente criou. E nessas condições, embora seja possível de identificar alguma senha do nosso usuário, ele criará várias sequências que não necessariamente sejam as nossas senhas, ou seja, ele vai criar lixo eletrônico. Ele vai criar padrões e combinações que não vamos utilizar. É aí então que surge o CAP. O CAP parte do princípio que nós humanos utilizamos sempre o mesmo padrão ou algo semelhante baseado em informações pessoais. E portanto, confiando em erros humanos, é possível a gente gerar uma wordlist baseada em um perfil de usuário. É claro que antes de gerar essa wordlist, será necessário você analisar o perfil do seu usuário, como por exemplo, qual é o nome dele, sobrenome, qual é a idade ou data de nascimento, se ele tem aí pai e mãe, o que ele gosta. Você vai analisar o perfil do seu alvo e preparar aí um checklist de informações possíveis para você criar sua wordlist. E usando o CAP com o argumento "-i, a gente inicia então um breve questionário sobre aquele seu alvo. Então vamos lá, ele já começa pedindo o primeiro nome. Eu vou começar preenchendo com as minhas informações, porque futuramente vamos usar um ataque de dicionário baseados em perfil de um alvo, e esse alvo chama-se André, que sou eu aqui, o professor. Você pode criar, se assim preferir, o seu próprio dicionário, mas neste caso eu vou testar primeiro com as minhas informações. Então vamos lá, você já fez uma busca do perfil do seu alvo específico, você já identificou algumas informações pessoais deste alvo, e partindo deste princípio, vamos agora preencher este formulário. Eu identifiquei na minha pesquisa que o primeiro nome é André e um segundo ou nome do meio é Henrique, e que ele possui apelido, olha, Henrique Lee, por exemplo. E aí você identificou que a data de nascimento do professor, 9/8/2019, ou de 1990, enfim. E aí você identificou também que ele possui pessoas relacionadas a ele, pai, mãe, um cônjuge, por exemplo, e você determinou aí o nome, por exemplo, Tai. E que um apelido seria Ekotai. E que também a data de nascimento dessa pessoa seria no dia 1º de janeiro de 2000. Nomes de crianças. Este casal, por exemplo, teria um filho, sei lá, Logan. E em seguida, esse Logan também é apelidado sempre de Wolverine. A data de nascimento dessa criança seria no dia 2 de março de 2019. E aqui em seguida, opa, ele acusou aqui que eu fugi do padrão. Então 2 de março de 2019, agora sim. Ele pede também nomes de animais de estimação, se tiver. Eu vou colocar aqui cachorro Totó. E nome de companhia, no meu caso aqui, União Geek. Após a parte inicial deste cabeçalho, ele pergunta se você deseja adicionar algumas palavras a mais sobre essa vítima. É sempre interessante você adicionar mais palavras, porque ele criará um range muito maior para essa wordlist. Então basta pressionar Y de sim e vamos dar continuidade. Ele informa, então adicione as palavras separadas por vírgula. E aqui eu posso colocar os termos que eu a mais que eu identifiquei esse alvo, como por exemplo, eu identifiquei que ele é professor, eu identifiquei que ele gosta de suco, eu identifiquei que ele é vegano, eu identifiquei que ele gosta de tomar, por exemplo, vodka, que ele gosta de uma caipirinha, que ele adora dirigir carros, que ele gosta de motos também, que ele gosta de viajar. Então percebam que aqui eu posso adicionar quantas palavras eu quiser, identificado daquele meu alvo. E nessa busca que você fez do alvo, identificou que ele gosta muito, por exemplo, de Battlefield, que ele gosta de frutas e que a fruta que ele mais gosta seria morango. E aí, quantas palavras a mais você necessitar, você pode adicionar aqui separando por vírgula.
Quando terminar, basta pressionar Enter e ele parte para a pergunta seguinte. Ó. Você deseja adicionar algum caractere especial ao fim dessas palavras? E aí você pode colocar não, se você não quiser, bem como você pode colocar sim. Isso parte daquela ideia seguinte, que às vezes a pessoa tenta dificultar a senha dele, acrescentando, por exemplo, um arroba no final, uma interrogação, um hashtag, 1%. E muitas pessoas realmente fazem isso, com o intuito de tentar deixar mais difícil, mais complexa a sua senha. Então você pode, se assim desejar, colocar. Eu vou acrescentar aqui caracteres especiais na minha senha. Você quer adicionar alguns números aleatórios ao fim das palavras? Sim, eu também quero. Eu quero a maior possibilidade possível da minha word list. E, por final, ele perguntou se eu quero converter também, se eu quero pegar o padrão de texto identificável e converter em modo lit também. Fica a seu critério querer ou não gerar esse modo lit. Eu vou aqui colocar que sim, que eu desejo. E lembrando que o modo lit nada mais é que aquela troca de letras por números. A gente viu isso nesse módulo logo no início. Então vou colocar assim e aí a partir desse momento ele gera a minha word list. Ele já gerou um arquivo salvo nesse mesmo diretório chamado andré.txt e possui 59.738 palavras. Se eu listar aqui, ó, o andré.txt está aqui dentro. Tem 586 kilobytes. Se eu tentar ler esse arquivo, para a gente ver a quantidade de linhas, tem 59.737 palavras diferentes. Então pronto, se eu tentar ler esse arquivo aqui, dá um les aqui em André, a gente tem várias combinações possíveis, olha, usando o nome. Perceba que ele acrescenta caracteres, olha. Ou ele tenta também alterar o nome, ó, e ele pega todas aquelas palavras e textos que a gente colocou e tenta alterá-las, tenta colocar caracteres, tenta converter no modo lit. E essa é uma construção bastante interessante, exatamente usando as informações que você adquiriu daquele alvo. Beleza, a gente já tem word list baseada no alvo André. Você também pode ver mais informações do CAP acessando o seu manual. Lá também tem um pouco mais da explicação do seu nome, do título e outros argumentos possíveis, bem como exemplos de se utilizar. Perceba que o CAP é bastante poderoso e amplamente utilizado na construção de dicionário de palavras, ou seja, de word lists baseadas em perfil de um usuário específico. E claro, não deixe de conferir também os slides, onde lá você encontrará uma explicação melhor sobre o comando, bem como alguns exemplos de sintaxe. Toda vez que a gente acessa esse help do comando cap, há uma possibilidade aqui, e ele informa que as configurações que ele utiliza para gerar esses padrões, para criar caracteres especiais, datas e suas variações, estão contidas no arquivo cap.cfg. Mas ele não informa onde está esse arquivo aqui, ok? Então eu vou partir da ideia de que eu também não sei, e uma forma bastante útil de buscar informações aqui no terminal, de fazer buscas, é utilizando o comando find. Então se eu fizer assim, ó, eu vou buscar no meu diretório raiz, é como se fosse em todo o meu computador, todos os arquivos que têm o nome cap.cfg. E eu vou fazer o seguinte, olha, qualquer mensagem de erro ou mensagem nada a ver com a minha busca, eu quero que você direcione para nulo, ou seja, não me exibe em tela. Em seguida, ele vai fazer uma busca e me apresentar apenas aquelas informações verdadeiras. Aqui trouxe o arquivo cap.cfg, está localizado em etc/cap.cfg. Se eu tentar aqui, se eu verificar aqui as suas permissões, esse arquivo ele pode ser lido por qualquer usuário, mas se eu quiser editar, eu preciso estar em modo root. Então eu vou logar aqui como root. E aí eu vou dar uma lida nesse arquivo. Bem, esse é o formato do arquivo. Aqui ele tem anos, se eu desejar adicionar, eu posso vir acrescentar outros anos aqui, por exemplo. E aí fica a seu critério adicionar quantos necessários. Aqui na opção lit, ó, digamos que você não gostou da alteração que ele fez do A pelo arroba. Você gostaria de tentar trocar o A pelo número 4. E aí você pode vir aqui e fazer as alterações que você julgar necessárias. Aqui também temos opções de caracteres especiais, ó, antes de fechar aqui só para exemplificar. Eu posso vir aqui, ó, e adicionar outros caracteres, como por exemplo espaço em branco, um único percentual. Posso adicionar aqui vários caracteres que eu desejar, todos eles
a fim de aumentar ainda mais o range de possibilidades na hora de criar essa word list. Ctrl O para salvar, X para sair, Ctrl X para sair. Dá um exit aqui. E aí você poderia novamente iniciar o processo interativo e ir preenchendo novamente aquele formulário. Vimos até aqui que é possível criar word lists automatizadas utilizando o Crunch, através de combinações e anagramas com padrões de letras, números, caracteres especiais, e que o Crunch é um software bastante poderoso. Vimos também que é possível criar uma word list automatizada baseada em perfil de usuário, ou seja, após uma pesquisa do seu alvo, você separa aquelas principais características e informações e as utiliza para criar uma word list totalmente personalizada com foco naquele seu alvo. Agora imagine a seguinte situação: você fez uma pesquisa, identificou o perfil de usuário e percebeu que ele possui um domínio comercial, um site, com algumas informações pessoais, endereços, números de telefone, e-mail, enfim, várias informações essenciais para você que você pode utilizar como dados para a criação da sua word list. E é aqui neste momento que entra o CWAll. Bom, e aqui na nossa máquina virtual, para utilizá-lo também vai ser necessário instalá-lo. Se eu tentar aqui executar esse comando, ele não existe, então a gente vai ter que instalar. Eu vou usar o método sem precisar me logar como usuário root. Então, apt-get install. Vou entrar com a minha senha do usuário root. E ele vai instalar o programa. O programa já está instalado. Acessando aqui o seu help, a gente vai conhecer alguns argumentos. E aí temos vários argumentos para utilizar. E vamos partir só da premissa inicial de como é que funciona este programa. Então, é o nome do programa, algumas opções e, por fim, a URL completa. Como ele faz uma word list baseada neste site, baseada no domínio que você identificou? Ele é como se fosse um spider, um indexador. Ele sai varrendo, lendo esse site inteiro, tanto o código-fonte disponível no site, quanto as informações apresentadas em tela, e sai buscando aquelas que seguirem o padrão determinado. Como, por exemplo, eu posso especificar que ele busque todas as palavras do site que sejam, usando esse argumento aqui, olha, maiores do que 5 caracteres. Eu posso especificar também que, caso identifique subdiretórios, que ele navegue até no máximo 2, ou 3, ou 4 subdiretórios. E assim você começa a construir uma busca diferenciada naquele seu site. Então vamos usar esse programa para montar uma word list baseada em uma busca especificada no site da União Geek. Digamos que na sua pesquisa sobre o seu alvo, você identificou que ele tem aquele site comercial, uniãogeek.com.br, e você vai analisar alguns diretórios e um quantitativo mínimo de tamanho de palavras. Eu vou colocar a seguinte informação, olha só. Se eu vou informar para ele pesquisar no máximo até 2 subdiretórios e que cada palavra deve ter no mínimo 4 caracteres de tamanho, e assim ele ignora todas as palavras menores. Eu vou colocar aqui o endereço do site, aqui por exemplo, e ele vai fazer uma busca e me exibir o resultado em tela. Ele, ao buscar as informações nesse site, ele identificou todas as palavras de 4 letras ou mais, ele me apresenta aqui em tela, certificado, validação, insira, código, enfim, as palavras que ele identificou. Eu também, ao invés de exibir em tela, eu posso fazer com que esse conteúdo seja salvo em um arquivo de texto, se eu usar o argumento "-w", por exemplo. E aqui a gente pode fazer o seguinte, olha, "-w", vou colocar wlist União Geek. E aí ele vai fazer essa busca e me exibir o resultado no arquivo. Se eu der um listar aqui dentro, ó, wlist União Geek foi criada, vou dar um cat nesse arquivo, nada mais é do que aquela sequência de palavras que a gente identificou agora há pouco. Este software ele é bastante útil na hora de você criar word lists personalizadas, também baseadas em seu alvo, porém com foco em algum domínio específico. E aí, o melhor de tudo é que você pode unir essas word lists todas geradas. Com o comando cat, a gente pode, por exemplo, concatenar vários arquivos em um. Eu criei agora há pouco a word list andré.txt usando o cap. E acabei de criar com o comando CWAll
a word list União Geek. Usando o cat, eu consigo concatenar essas duas word lists em uma única word list maior, alvo wlist.txt, por exemplo. E assim ele acaba de unir os arquivos andré.txt e wlist uniãogeek.txt, todos esses em um único arquivo final. E assim você não precisará agora de 2, 3, 4 arquivos separados. Eu tenho um único arquivo com todas as word lists geradas, com todas as palavras geradas daquele meu alvo específico. Fazendo agora um breve resumo, conhecemos até o momento 3 softwares bastante utilizados no processo de criação de word lists. O primeiro deles é o Crunch, que cria word lists baseadas em combinações, que podem ser números, letras, caracteres especiais. Conhecemos também o Cap, que gera word lists baseadas em padrão de usuário, baseadas em perfil de usuário, com perguntas específicas daquele alvo. E também conhecemos o CWAll. E esse software é bastante útil na hora de buscar e indexar palavras que sigam uma regra previamente especificada, como quantidade mínima de caracteres. E assim, também vai gerar um arquivo contendo aquela lista de palavras específicas desse domínio. A união desses 3 softwares pode fazer com que você consiga construir uma word list poderosa com foco naquele seu alvo. E eu também peço que você não deixe de conferir o material em slide. Esse material em slide possui mais explicações sobre cada comando, bem como algumas sintaxes e exemplos de argumentos e formas de utilizá-los. Utilizar programas prontos para facilitar o processo de criação de word lists, por exemplo, facilita muito o trabalho de um analista de redes, por exemplo, com o intuito de acelerar o processo de identificação de uma senha, por exemplo, ou a atividade de auditoria de uma rede sem fio. Agora imagine o seguinte, você utilizou programas prontos e nenhum deles chegou a um resultado satisfatório. Isso porque, de alguma forma, você não conseguiu fechar aquele padrão específico para identificar a senha do seu usuário, ou mesmo o software não conseguirá, por fim, exibir um resultado satisfatório com uma provável senha que o usuário tenha criado. Independente do cenário identificado, quando um software já pronto por si só não conseguir resolver o problema, então neste momento é necessário você criar o seu próprio programa. E aqui estará um grande diferencial. Se você tiver conhecimentos de programação ou conhecimentos básicos de lógica e algoritmo, você será capaz de construir o seu próprio programa. A vantagem de você programar, de você criar o seu próprio programa, é exatamente a liberdade de ação, ou seja, você dependerá apenas da sua capacidade técnica. Ou, caso você não tenha nenhuma, contratar alguém que tenha essas capacidades e construa um software que sirva à sua necessidade. Na hora de programar, você é livre, inclusive, para escolher a linguagem de programação que melhor lhe atenda ou aquela que você possui melhor domínio. Para este treinamento, optamos por apresentar um software em linguagem C, um software bastante simples, com o intuito de criar uma word list personalizada, baseada em uma regra para um alvo específico. Portanto, neste momento, vamos voltar aqui para a nossa máquina virtual e iniciar a construção do nosso programa personalizado. É sempre ideal você conhecer um pouco de lógica de programação e algoritmos. Caso você nunca tenha se deparado com linguagem de programação, você nunca tenha escrito uma linha de código, algum algoritmo específico, eu recomendo grandemente que a partir desse momento você repense então algumas dessas prioridades. É sempre ideal você saber construir, você saber programar, por mais que tenha apenas aquele conhecimento básico. É nesse momento que isto será o seu grande diferencial. Ao invés de depender apenas de programas prontos, onde nem sempre eles vão atender a sua necessidade, saber construir seu próprio programa será uma capacidade a mais. Além disso, programar também é divertido, porque você é livre para fazer o que você quiser naquela linha de código. E aqui eu lhe deixo uma dica. Se você nunca programou, busque então algum curso básico, existem vários na internet, desde gratuitos a treinamentos pagos, inclusive aqui na plataforma Udemy, que lhe ensinarão a construir um programa, que lhe ensinarão a programar desde o zero, partindo de informações básicas, intermediárias, até construções avançadas de software. Como o meu foco não é lhe ensinar a programar, eu vou apenas construir um pequeno programa e lhe apresentar um script que você poderá copiar aí em seu próprio terminal. Então vamos à regra básica. Antes de dar continuidade, eu vou só explicar, em pequenas palavras, um pouco da etapa de programação e compilação de um software. Pense a seguinte situação: até você chegar ao processo de execução de um software, ele passa por algumas etapas, e aqui elas estão bem resumidas, eu dividi em apenas 3, quando na realidade elas passam por subetapas maiores, mas é basicamente o seguinte: o programador ele escreve algumas linhas em um arquivo de texto.
Essas linhas são chamadas de código-fonte daquele programa. Este código-fonte ele é escrito em uma linguagem considerada a linguagem mais próxima da humana possível. Aqui temos um exemplo básico de uma construção simples em linguagem C. A partir desse momento, após o programador terminar o seu código-fonte, ele precisa compilar essas linhas escritas. Esse processo de compilação nada mais é do que, em resumo bastante geral, eu não estou passando aqui pelas subetapas, estou apenas explicando de uma forma geral. Ele pega essas linhas de código escritas em linguagem de alto nível, ou seja, em uma linguagem humana, e converte para alguma linguagem que o computador entenda. Isso porque, em um sistema computacional básico, as formas de instruções que ele entende são praticamente zeros e uns. Dessa forma, assim que terminado um programa, esse código-fonte precisa passar por algum compilador que vai transformar este código-fonte em um programa executável utilizando uma linguagem de máquina. Este é o processo bastante resumido das etapas de programação: código-fonte, compilador, código executável. E como funciona aqui na prática? Como é um arquivo de texto, eu vou criar aqui, por exemplo, programa.c, eu vou utilizar a linguagem C de programação. E assim, um código-fonte nada mais é do que uma sequência de instruções, ok? E essas instruções dizem o que o computador deve ou não fazer. Como, por exemplo, eu posso simplesmente dizer para ele, olha, exiba um texto em tela. Simplesmente assim. E aí, após o meu programa ser compilado, o software vai entender que ele deve exibir algum texto em tela. Seja eu passando para ele em formato de parâmetros, seja um texto já escrito no seu próprio código-fonte. Um programa, ele geralmente é composto de um ou mais métodos, de um ou mais funções, de instruções. E aí, toda vez que você executa um programa, a primeira função a ser executada é o que a gente chama de função main, ou método principal. Portanto, eu vou construir aqui uma função principal. A sintaxe padrão aqui de funções é basicamente essa, eu dou o nome da função, que no caso é a função principal. Parênteses indica o que é uma função e entre chaves exatamente o conteúdo dessa função, ou seja, as instruções que ela deve executar. Um comando utilizado para imprimir algo em tela é o comando printf. Então, printf eu vou fazer uma mensagem aqui, ó, hello world, a fim de testar. É sempre ideal você colocar qualquer texto que a gente chama de strings entre aspas duplas ou aspas simples, depende muito da sintaxe da linguagem de programação. E algumas linguagens exigem que ao final de cada linha seja obrigatório a utilização de um ponto e vírgula. Mas isso varia de linguagem para linguagem. Seguindo aqui a linguagem C, basicamente essa é a construção. Bem simples, não estou seguindo nenhuma regra de segurança nem nada. É apenas uma construção simples de uma instrução básica. Tudo que eu quero aqui é que assim que esse programa for executado, ele exiba uma mensagem em tela para mim. E essa mensagem é Hello World. Vou dar um Ctrl+A aqui para salvar e um Ctrl+X para sair. O nosso programa C foi construído. Como é que eu faço para compilar um programa? Aqui no terminal do Linux eu posso utilizar o GCC, que a gente já instalou no processo de instalação de pacotes essenciais e de desenvolvimento logo no início do módulo 1. E também posso utilizar o make. A gente vai utilizar os dois métodos para ficar exemplificados aqui na prática. Como é que o GCC funciona? Então, GCC, eu dou o nome do programa .c. Então vamos lá. Programa.c. O argumento "-o" de saída e digo qual é o nome que ele vai criar. Então ele vai compilar o arquivo .c e vai criar um programa executável em linguagem de máquina chamado programa. Vou compilar aqui. O compilador ele é bastante útil porque sempre quando você tenta compilar um código-fonte, ele costuma avaliar linha por linha, fazendo várias verificações. Dentre essas são análises semânticas, análises sintáticas, entre outras, que são aqueles subprocessos que eu não citei anteriormente. Aqui ele está dando warnings para mim, ele não deu erro, mas ele deu alguns avisos. Olha só, o retorno padrão da função main seria um retorno de inteiro. Ele está me informando também aqui, olha, que seria ideal que eu fizesse um include, que eu incluísse uma biblioteca específica para usar o comando printf, por exemplo. Se eu listar aqui, o meu programa de qualquer forma foi criado. Então ele está aqui. Se eu olhar as permissões, esse programa tem o X, então eu consigo executar esse programa. E para executar esse programa, aqui no terminal, é ponto barra o nome do meu programa. Se eu tentar executar,
ele exibiu para mim a mensagem Hello World. Essa união da minha mensagem com o início do terminal, ela ocorreu porque eu não criei uma quebra de linha, ou seja, eu não fiz com que a mensagem desse programa, ao final dele, quebrasse e enviasse uma nova linha na exibição. Vou executar aqui novamente e editar esse programa e vou adicionar o seguinte parâmetro aqui no final, olha, /n, salvar o arquivo e fechar. Então dei um cat aqui só para confirmar. Bom, /n está aqui, esse /n significa uma quebra de linha. Eu posso tentar compilar novamente com GCC. E aqui mais uma dica de comandos: se você deseja executar a última sintaxe de um comando, basta usar a exclamação. Então eu vou executar a última sintaxe do GCC, então exclamação GCC, e aí ele executa novamente. Está aqui a sintaxe completa. Ele deu aqueles warnings novamente. O meu programa está ali. Se eu tentar agora executá-lo, olha só, ele não uniu. Ele fez uma quebra de linha e exibiu a minha mensagem. É sempre interessante você avaliar esses warnings. E aqui, como ele está dizendo, olha, o retorno padrão da função main é um retorno de inteiro. Se possível, faça um include da biblioteca stdio.h. Vamos seguir essas dicas aqui desses warnings. Eu vou novamente editar aqui o programa .c. A primeira coisa que ele me disse foi que a função main ela exige um retorno, então ela é do tipo inteira e ela vai trazer aqui um retorno, que o retorno padrão é 0. Vamos compilar novamente com GCC. Percebo que agora a explicação de retorno do tipo inteiro não é mais exibida. E vamos fazer também o include que ele recomenda aqui, né? Então nano programa.c. Os includes são feitos geralmente no início dos arquivos, então include stdio.h. Eu vou salvar aqui e vou executar novamente o GCC. Percebo que agora, após eu seguir aqueles warnings, né, a recomendação dos warnings, ele não apresentou nenhuma mensagem a mais para mim. Mas o programa ainda é o mesmo, exibe a mesma informação anterior. Eu vou excluir o programa criado aqui só para a gente utilizar outro comando. Só tem agora meu código fonte em C. Está aqui meu programa. A outra forma de compilar um programa é usando o comando make. Então make programa, sem precisar especificar extensão nem nada. Ele vai procurar o arquivo em C. Já buscou o arquivo, olha só, a sintaxe que ele executou foi essa. E o meu programa já foi criado. Meu executável está aqui, ó. Se a gente executá-lo, é a mesma exibição do comando anterior, então Hello World foi exibido. Parabéns, você fez a sua primeira linha de código. Se você não conseguiu acompanhar durante a digitação dessa videoaula, volte até a etapa da construção do código, dê uma pausa no vídeo, escreva a sua linha e depois execute seguindo as instruções até o momento. Bom, então vamos à criação de um programa que gere um word list. Como é que a gente vai fazer? Eu vou navegar aqui no meu diretório, eu já deixei um arquivo criado. Perceba que eu já tenho aqui, olha, o lit.c e o litandré.c. Vou dar uma lida aqui no lit.ab.c. Ele nada mais é do que um código. Vou abrir ele com o nano, fica melhor de ler. Beleza. Então perceba que a estrutura é semelhante àquela que a gente criou agora há pouco, mas ele aqui já possui algumas outras funções a mais. Eu, por exemplo, criei um vetor, e esse vetor ele recebe para a letra A todas as variações possíveis da letra A, para a letra B, todas as variações possíveis da letra B. Aqui seria o seguinte exemplo: é a criação de um word list baseado em todas as combinações possíveis e variações modo lit ou modo normal maiúsculas e minúsculas da combinação A e B. Então, só como exemplo básico, eu tenho um for, que é como se fosse um loop, e ele sai varrendo esses vetores e escrevendo a mensagem em tela. Tá aqui, ó, um printf escrevendo essa combinação em tela. Vou dar um Ctrl X aqui. Se eu fizer um make lit.ab, ele vai compilar esse programa. Se eu executar agora o lit.ab, ele vai me exibir todas as combinações possíveis da palavra A e B, sendo maiúsculas, minúsculas e também combinação lit. Claro que fica a critério do programador realizar as combinações possíveis. Então, novamente aqui, só explicando a linha de código, nós temos uma função principal main. Essa função retorna um inteiro, que a gente já viu isso agora há pouco. Eu tenho aqui 3 vetores, sendo que um para a letra A
e esse recebe as variações possíveis da letra A. O segundo vetor para a letra B, este recebe todas as variações possíveis da letra B. Eu posso, inclusive, adicionar aqui ó, o 4, mais uma possibilidade. E mais abaixo eu tenho um loop, que ele sai varrendo esses vetores e concatenando a saída do resultado. Por exemplo, A maiúsculo com B minúsculo, A maiúsculo com B minúsculo, A maiúsculo com 6, depois A minúsculo com B maiúsculo, A minúsculo com B minúsculo, A minúsculo com 6, e assim vai fazendo essas combinações até o final. É basicamente isso que ele faz e depois finaliza a execução do programa. Então, Ctrl O aqui para salvar, Ctrl X para sair. Vou executar novamente o make e executar o nosso programa. Perceba que como eu acrescentei o parâmetro 4, o número 4, ele também fez as combinações possíveis já utilizando o número 4. Então é bastante simples você programar e você criar seu próprio software, seu próprio programa. Se você preferir, você pode pausar o vídeo e copiar toda a sintaxe até o final e executar o seu próprio programa. Ou também, você pode acessar nossa pasta módulo 5, buscar material de apoio. Temos um diretório aqui dentro chamado Meu Dicionário. E lá dentro você tem tanto os arquivos em C do lit A e da palavra André, quanto também os programas já compilados. Mas claro, eu indico que você dê uma pausa no vídeo e copie para treinar a capacidade de escrever o seu próprio programa. Mas se você preferir e já quiser acelerar um pouco, você pode usar o código que já está no nosso material de apoio. O outro programa que eu deixei para vocês é o lit André. Imagine a seguinte situação: você sabe que a senha do seu alvo é André, mas você não sabe que combinação de André ele utilizou. Você não sabe se ele escreveu só em texto, você não sabe se ele utilizou números, e você sabe apenas que é o nome do seu alvo, seguido ao final de algum caractere. Você não sabe também se é algum caractere especial, diferenciado, ou se é algum número, por exemplo. E agora eu tenho uma construção aí um pouco mais complexa se comparada à construção da variação AB. Então, por exemplo, olha, para a letra A, todas as variações da letra A, para a letra N, variações possíveis da letra N, para a letra D, variações possíveis da letra D, e assim até o final, inclusive aqui um vetor para receber as variações possíveis de caracteres especiais, números, enfim, e você pode editar e acrescentar todos os que você necessitar. Aqui em tela o código fonte para você. Você pode dar uma pausa nesse vídeo e escrever o código completo até o final, ou você pode utilizar o arquivo que já está pronto em nosso material de apoio. Claro que eu sempre recomendo que você mesmo digite o seu próprio código, até porque em algum momento você pode errar algum comando, alguma sintaxe e apresentar alguns erros, e a partir desse momento tentar corrigi-los. Eu vou compilar esse programa. Então make lit André. Ele disse para mim que o arquivo já está atualizado, ou seja, não fiz nenhuma alteração nesse arquivo. Então vamos executar aqui, ó, lit André. E aí o que ele faz? Ele exibe em tela todas as combinações possíveis do nome André, incluindo algum caractere especial no final. Percebam que tudo que a gente fez é algo semelhante ao que o Cap, ou que o Crunch fez com aquela construção de word lists. Só a diferença é que essa nossa é personalizada e com foco nas informações que a gente colocou, apenas isso. Como nós criamos um programa simples, eu não criei nenhum argumento para receber e salvar em algum arquivo de saída, por exemplo. Então, se você deseja fazer com que a saída desses dois programas seja salva em algum arquivo, você pode usar o redirecionador maior que. Então vamos lá, eu vou executar o lit AB e a saída desse programa eu vou colocar em meu dic AB, por exemplo, .txt. Se eu der um cat aqui em meu dic AB.txt, está aqui as combinações e variações possíveis de AB. Contando aqui a quantidade de linhas, tenho 12 linhas ao final, ou seja, 12 combinações possíveis. Posso usar também com o lit André e redirecionar todas as combinações possíveis para dentro de um arquivo de texto, como por exemplo, meu dic André.txt. Se eu der aqui um cat no meu dic André, lá está as combinações. Eu vou usar o wc para ler quantas linhas tem nesse arquivo. Perceba que esse segundo programa gerou um word list com 2.592 combinações possíveis daquela regra que a gente criou. Temos também um outro recurso disponível aqui no terminal, que é fazer o seguinte: eu vou exibir aqui só os 10 primeiros caracteres.
André, normal tudo maiúsculo, e aqui ele faz todas as combinações possíveis colocando os caracteres especiais até o final. Agora imagine o seguinte, a gente não construiu o nosso programa para tentar variações opostas, ou seja, variações ao contrário, começando da letra E, R, D, enfim. Você pode usar um redirecionador aqui do terminal que já faz esse reverse, por assim dizer. Então, se eu utilizar, por exemplo, o head e repassar a saída dele para o heavy, olha o que houve, perceba a diferença? Ele passou agora a exibir ao contrário. E eu posso também pegar essa saída e passar para um outro arquivo, novo dic André, por exemplo. E eu vou usar aqui com todas as variações de cat, ou seja, vai ler o arquivo por completo, fazer o reverse desse arquivo inteiro e passar para um novo arquivo .txt. Se eu ler aqui, por exemplo, as 20 últimas linhas do novo arquivo, tudo que ele fez foi pegar o que já tinha e apenas transformou no modo contrário. Ele é bastante útil. Eu tenho a palavra André e eu quero exibir o contrário dessa palavra, ou seja, o reverse dela. Eu uso um pipe have e percebo que André virou outra palavra, só que ao contrário. É basicamente isso que o programa fez. Então perceba todas as possibilidades que a gente tem quando você mesmo programa, quando você mesmo faz as suas variações. Então programar você mesmo será uma capacidade bastante útil nas etapas de intrusão de redes Wi-Fi ou qualquer outro processo que seja necessário você criar a sua própria word list. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Caso alguma sintaxe, algum exemplo não tenha ficado claro, ou você tenha alguma dica ou sugestão de novos programas, utilize a nossa área de fórum e abra ali um questionário ou debate para a gente discutir sobre o assunto. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos vemos aí então no próximo vídeo.